Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo. Ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse o nosso site verbodavida.org.br. Amém, amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Amém. Nós estamos começando um mês novo, um mês de agosto. Ele é conhecido como o mês do cachorro louco. Hã? Mas a gente não vai ficar preocupado com isso. Você tome cuidado com os cachorros soltos na rua aí, né? Porque às vezes pode estar com raiva. Mas a questão exatamente. Eu sabia imitar um pitbull muito bem. Depois eu faço para vocês. Irmãos, a gente está começando um mês novo e o mês novo ele vai vir com algumas novidades. Então, a gente está passando um frio, né? Como a gente não passou antes. Esse ano foi um frio atípico. Mas glória a Deus em tudo, né? Não por tudo, mas em tudo damos graças, como diz a palavra. E nós vamos começar algo diferente na igreja. Eu queria que você nos ajudasse a fazer esse novo tempo, que vai ser bom para todos nós, vai ser bênção para a sua vida, para o crescimento da igreja e assim por diante. Amém? Nós vamos começar fazendo o seguinte. Deus colocou no meu coração sobre nós tratarmos alguns temas em específico durante todo o mês. Todo mês nós vamos tratar um tema específico. E a respeito de agosto, nós vamos começar tratando sobre a expansão do reino. E todos os ministros que vierem trazer a palavra aqui, eles vão falar já temas ligados, né? Já está tudo preparado. O pastor escolheu tudo. O pastor escolheu inclusive que eles vão pregar, né? Eles vão falar sobre temas ligados à expansão do reino, que é no caso agosto. Para setembro o Senhor já colocou no meu coração também um tema. E eu sei que Deus é um momento que Deus está nos levando a alargar as nossas estacas, aumentar a tenda da congregação, aumentar a possibilidade de pessoas
E eu queria que você começasse a ligar um fósforozinho aí, ó. E pôr no seu coração aí. Que nós vamos precisar despertar em cada um de nós o missionário que existe em nós. Amém? Se você não ganhou almas ainda, você precisa aprender a ganhar almas para Cristo. Nós precisamos desfocar de nós mesmos. É um tempo de a gente buscar as pessoas, o perdido. Isso arde, eu sei que arde no seu coração também. Tem muita gente perdida ainda. Você concorda comigo? Tem muita gente perdida, tem muita gente desviada. E Deus quer realmente nos usar para que a gente comece a alcançar essas pessoas. Vocês estão comigo? A ideia é que realmente a gente comece a aquecer o nosso coração e tirar o foco de nós mesmos. Eu acho que é um tempo não de uma conferência profética aqui na igreja, mas é um tempo de uma conferência evangelística. Não é mais para nós, não é venha, Deus fale comigo, a gente precisa levar a mensagem. Esse tempo chegou, irmãos, esse tempo chegou. Parabéns para os jovens e adolescentes evangelizando ontem aqui, não é? Parabéns, Guga e Laura e a sua galera. Parabéns, Jorlan e Mara e sua galera. Muito bom. Tem que fazer isso mesmo, a gente tem que expandir. Esse mês nós vamos começar o Verbo no Lar. Deus colocou no meu coração sobre 4 lugares. Nós vamos ter 4 pontos. Serão referenciais da nossa igreja. O Verbo no Lar é uma espécie, só para você que não entende ainda, é uma espécie de células. É um modelo de células, digamos assim, do Verbo da vida. Nós vamos ter reuniões realmente nos lares, não é? Só que as reuniões elas têm o cunho evangelístico. Não é outro ponto para você ir lá. Eu não fui hoje na igreja, eu vou lá no ponto. Você nem vai poder ir. Os irmãos que vão ser responsáveis pelo ponto de pregar, pelo Verbo no Lar, né? Vai proibir os irmãos de entrarem. Eu estou brincando, né? Não é nesse nível também. Mas eles fazem o relatório das pessoas que estão. E se você estiver indo lá, o intuito é evangelizar. Quem está comigo? Nós precisamos crescer. Nós precisamos. Por isso que eu falei, eu tenho no meu coração, Deus está formando algumas coisas ainda. Mas por isso que a gente precisa, eu quero que você se disponha e fale assim, pastor, a minha casa está disponível, eu estou disponível. O Senhor está falando de alguns lugares, nós precisamos começar. Não é? A Bíblia fala, não te mandei eu, esforça-te, né? Vai, dá o primeiro passo. Quando o povo ficou preso com as águas do mar, né? Deus falou assim, rapaz, diga ao povo que marche. Né? Quando você começa a agir, aí Deus vem e faz as coisas. Amém, gente? Eu creio que você tem parentes também que precisam ser alcançados. Nós vamos tratar sobre parentela. Você precisa ter uma habilidade para falar com a sua parentela. Deus quer que você alcance essas pessoas. Então eu creio que vai ser um tempo gostoso, um tempo muito bom. Mas eu queria que você acreditasse que você é um missionário, que você pode ganhar almas. Eu queria que a nossa equipe de evangelismo aqui da igreja, nós vamos ter um posicionamento aqui em todos os cultos, para evangelizar aqui um pouquinho antes dos cultos. A gente tem que fazer um movimento. A gente está um tempo em melhorar essa frente da nossa igreja, a gente vai pintar de rosa, né? Igual a blusa da Rei, pode ser? Azul? Rosa? Aquele azul que estava aqui antes? Eu estou brincando, a gente vai fazer alguma coisa, né? A gente precisa trabalhar em todos os campos, mas eu quero que você desperte o missionário que há em você. Eu não sei se você tem vergonha ainda de falar de Jesus para alguém. Eu não sei se você tem vergonha de evangelizar, do Evangelho de Cristo. Mas a proposta de Deus não é que você passe 30 anos no Evangelho e precisar ficar falando, né, como diz o provérbio, me dá, estou precisando, me ajuda, me acode. Irmãos, nós temos problemas, todos nós temos problemas. Eu preciso de oração, eu preciso da sua oração, preciso do seu apoio, mas Deus espera de mim que conforme os anos vão passando, eu comece a dar aos outros. E não ficar só sugando, está entendendo? Não é justo isso. Eu pergunto a você,
Se eu fosse um cara cheio de problema com a minha esposa, eu estaria apto para falar com vocês? De vez em quando a gente quebra um pau lá e ela fica presa no tronco. Mas é poucos dias, depois eu solto e tranquilo, né? Aí ela vem e arranha o meu rosto. Mas tá bom, é brincadeira, não acontece nada disso. Eu pergunto a você, se eu tivesse problemas recorrentes, tá entendendo? Problema recorrente vai e vem, passa ano, vai ano, nunca melhora. Pensa um pouco sobre isso. Será que Provérbios 4,18 é uma promessa para a nossa vida? Provérbios 4,18 é uma promessa para a nossa vida? É, né, pastor? Você conhece o texto, né? Será que é uma promessa para a nossa vida? Será que Deus quer que você progrida ao ponto de você alcançar uma maturidade, ao ponto de você poder começar a ajudar os outros? Será que a gente vai poder chegar um tempo e falar assim, fulano de tal não tem mais problema no relacionamento de casado com ele, eles se firmaram, estão fazendo discípulos, oh glória, está entendendo? Porque se eu chegar depois daqui 30 anos, ter que continuar ainda a falar assim, ei, vem cá, vem pro gabinete, vamos tratar aqui. Nós precisamos nos estabelecer rapidamente. Se estabeleça rapidamente em Deus. Eu não estou falando que a gente vai alcançar uma perfeição, não é? Ao ponto, a perfeição de fato vamos alcançar. Mas a gente não vai chegar num ponto que a gente não tenha defeitos. Algum defeito vai vir, não é? Mas a questão é que a gente está caminhando paulatinamente para ser aperfeiçoado. Você está comigo? Então, eu creio que a gente está num tempo de um balão subindo. O balão está subindo. E o balão não tem as cores da LGBT. Que mais é? Não tem não. Não tem. Tem a cor do céu. Tá bom? É o balão. Imagina um balão subindo. O que tem que fazer? O que eles falam para subir? Solta os pesos. Tem que sair peso. É a verdade. A gente muitas vezes fica chateado, mas tem pesos que seguram, não deixam o balão subir. Então, glória a Deus. Conversando com o Eduardo esses dias, né, Edu? Falando. Lembra Jonas? Quando recebeu o comando de Deus para ir para Nínive? Desobediente, o que ele fez? Tentou se esconder, né? O que aconteceu? Amaldiçoou todo mundo que estava lá, né? Tempo errado, lugar errado. Não é isso? E olha só, tinha um chamado de Deus. Mas ele estava onde? Fugindo de Deus. Glória a Deus, que o pessoal percebeu, joga esse cara fora daqui. Um crente fora do seu tempo, do seu lugar, pode ser maldição para as pessoas. Então é isso mesmo. A gente tem que entender. A gente tem que entender. A gente não está aqui, irmãos. Olha, eu amo cada um de vocês. Eu amo cada um de vocês. Mas a gente não está aqui para um clube social. A gente está com um propósito maior. Está entendendo? Propósito maior. Porque é sério. Eu tenho meio século e mais alguma coisinha. Deus vai chegar e falar assim, Paulo, você ficou teorizando lá, teorizando. Alma que é bom. Vocês eram cheios de si, cheios de coisas para si. Quanta palavra profética, vocês adoravam palavra profética. Receba. E ganhar alma, nada. Ou muito pouco. A gente precisa mudar um pouco o foco. Igreja. E eclésia não é chamados para fora, para lá. Não, está errado. O sentido é, eclésia é chamados para dentro. A ideia da igreja é chamar para a congregação. Não é o templo, entenda isso, abra a mente. A eclésia é chamados para dentro. Não é chamados para fora. Na verdade, os chamados para fora é chamados para fora do mundo. Por isso que é a nossa missão de chamar as pessoas para fora do mundo, para trazer para a congregação. Não é o templo, entenda, é para a congregação, o corpo de Cristo. É lógico que o templo está incluso nisso. Então, eu creio que vai ser um mês abençoado. Um mês abençoado, um mês onde nós vamos despertar o missionário que existe em você. Posso pedir uma coisa a você? Vai orando baixinho, falando assim, Senhor, me encoraja. Se eu tivesse algum tipo de medo, alguma vergonha, vai tirando de mim. Eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário, né? A Ivanilde está se preparando, né? Em breve vai estar lá, indo para a Índia. Manda um abraço para o Mahatma Gandhi. Só se for o museu dele lá, né?
Olha, status deve ter, ela não sei. Ela tão bonito, se preparando com calma para o campo missionário. As fases, respeitando as fases. Deus vai estabelecer uma coisa tão linda na vida dela. Ela vai fazer um curso. Já fez escola de missões em Campina Grande, vai fazer um curso agora. O presbítero Alexandre me ligou essa semana, da Cristar Center, pedindo referências dela. Desci a lenha. Desci a lenha no bom sentido. Gente de Deus, gente se preparando, submissa, entendendo o tempo. Ela sabe que é um fruto, mas não pode ir verde. Olha que coisa linda. Podia ter falado assim, não, estou preparada, já vou. Ela sabe que a estrutura está sendo construída e ela está indo, está indo. Agora nós, o que a gente vai fazer? Ajudar ela no campo, como ajudamos outros missionários. Vamos continuar fazendo isso mais intensamente. Eu quero que você, domingo que vem é o segundo domingo do mês, não é? É o segundo domingo. A gente vai inaugurar pelas manhãs, todo segundo domingo do mês vai ser um culto de missões. Ele vai ter um caráter missionário. E ainda que tenha o tema que o pastor colocou, a gente vai fazer casar tudo para que a gente tenha um caráter missionário dos cultos. Eu queria que você entendesse. Culto de missões não é para a gente só colocar bandeiras, ficar todo feliz aqui. É para a gente ter, despertar dentro de nós que pessoas precisam ser alcançadas. Amém? Então, todo segundo domingo do mês vai ter o quê? Um culto de missões. Nós vamos fazer isso. E todo segundo domingo do mês é a oferta missionária, não é? Sim ou não? Nós vamos recolher pela manhã e à noite. Eu pediria que você caprichasse. Eu queria que você pensasse, irmãos, é uma maneira, pensa comigo, é uma maneira de honrar os missionários. A Laís, ela faz parte aqui de um departamento que é ligado ao ministério, que chama Secretaria de Missões. Ela está responsável em fazer esses depósitos aos nossos missionários. Se você precisar saber, pergunte para ela. A gente pode até colocar no grupo, não é? Você colocou, né? Não, a gente pode até colocar no grupo. Todo o valor que chega a gente divide para o Ministério Love Hills e para a Missão Paraguai. Então, se entrou R$500, a gente dá R$250 para cada um. Eu queria que você pensasse, a gente poderia chegar a 1.000? Poderia. É você caprichar um pouco mais. Você fala assim, eu dou R$5. Se você dobrar isso, não vai te pesar dar R$10, entendeu? Eu já dou 10, dá 20. Né? Não vou ficar falando de valores aqui, senão a gente vai se assemelhar a alguns grupos aí, né? Irmão, dá 500. Não precisa não. Mas eu estou falando para a gente assisti-los, então nós precisamos despertar o nosso coração para missões. E quando a gente dá em dinheiro, acredite, nós estamos abençoando eles também. A gente está segurando a corda aqueles que estão descendo ao poço. Então nós vamos ter todas essas novidades. Eu pediria que você ligasse o seu coração. Não falte, esse momento é importante. Você não vai ficar eternamente aqui. Deus pode te enviar em pouco tempo para outros lugares. Deus pode fazer alguma coisa. De repente o teu chefe te chama, você vai mudar de cidade. As coisas acontecem muito rápido. Não despreze esse momento que a gente tem aqui, porque isso Deus pode estar formando coisas muito fortes na sua vida. Amém? Por isso que eu falo, vamos nos tratar. Para quê? Para que a gente possa tratar os outros. Então eu pediria que nesse novo tempo que a gente está entrando aqui em agosto, mês do cachorro louco, a Dani vai até fazer uma logozinha, marca assim, um pitbull assim nervoso, babando assim, não sei. A gente vai pôr uma camiseta assim, não sei, estou brincando, a gente não vai fazer isso não. Mas esse mês que a gente está começando, essas coisas novas, eu pediria que você deixasse o Espírito Santo tratar você rapidamente. Eu sei que já tem tratado, já temos todos sido tratados. Mas que você seja tratado rapidamente no sentido do seu caráter. Que você seja uma pessoa mais tranquila, mais boazinha, não seja encrenqueiro. Eu não quero gente encrenqueira aqui. A Sá falou um monte de coisa para as irmãs aqui. Ela falou, o dom da palavra onde estava com ela. Meu Deus, 2 horas falando. Não é possível que você não tenha, estou elogiando. Não é possível que você não tenha recebido algo. Né? E tinha uns homens também aqui que acabaram recebendo. Chega de fofoca, não é isso? Chega de
de limitação na cabeça, vamos crescer. Quando um diácono fizer alguma coisa, uma orientação, eu quero que você obedeça, senão eu vou te chamar a atenção daqui do púlpito. Tá? A gente colocou as cordinhas ali, não é para você entrar ali, não é para entrar e acabou. Por quê? Porque ali é santo, é um lugar santo. Não, não é isso. É porque ali a gente vai deixar para as pessoas terem a educação que elas não têm, não é que não têm, elas esquecem, de sentar à frente. A gente não está muito cheio, você não vai ficar apertado com ninguém, tem lugar aqui, olha que legal. Por que sentar no último banco? É para sentar na frente. Pastor, não vai cuspir em você. O pessoal fica com medo daqui, não é? Mesmo que cuspir, cai aqui no máximo. Né? O Covid-21 cai aqui no máximo. Não vai pegar em você. Então, não é para sentar lá. Se o diaconato fechou, é para respeitar. Outra coisa que eu quero pedir a você, para de ficar bravinho comigo, tá bom? Por favor, não fique bravinho. Outra coisa, não é mais para tomar café ou água no templo, tá bom? Por quê? É um acolchoado, caiu o café esses dias no estofamento aí, tá? Na poltrona, fica complicado. A gente precisa respeitar isso, tá? No Verbo da Vida, você vai ver que os ministros que estão à frente, eles têm o privilégio de tomar uma água. A gente tem aqui porque a gente fala, e alguns ministros aqui a gente dá água. Você vai ver tudo isso, tá? Mas se você precisar tomar sua aguinha, vai lá atrás, seu café toma lá atrás e assim por diante. Outra coisa, já colocou uma placa ali, o café é só para utilizar copinho pequeno, não é copo grande. Não, pastor, eu gosto de tomar um golão. Pois tome um golinho. Pois tome um golinho agora. Eu gosto de um café grande, não, copo grande, não, copo pequeno. Copo grande é para água. As irmãs já falaram, ninguém obedece. E as pessoas ficam com problema. Vamos ser obedientes? Você está comigo? Vamos ser educados? Vamos ser educados? Amém, gente? Não gostou de alguma coisa? Quer dar uma sugestão? Pode dar uma sugestão. Às vezes eu aceito. Às vezes não. Às vezes não, é tranquilo. Da mesma forma que você também aceita ou não aceita sugestões. As pessoas às vezes vêm falar, eu falei, obrigado irmão, a gente já tem um modelo para isso. Rapaz, vou pensar nisso aí. Tem coisas que a gente considera, tá certo? Então nada de ficar chateadinho, vamos ficar bem conosco mesmo. Amém, gente? Nós estamos hoje numa manhã de ceia. Eu quero só colocar algumas verdades no seu coração sobre o campo é o mundo. O campo é o mundo. Nós precisamos ter uma visão missionária de mundo. Você pode dizer isso para você? Diga assim, eu preciso ter uma visão missionária de mundo. Isso, porque é a ideia de que Deus realmente quer alcançar todos os povos, línguas e nações. Nós não podemos ter uma visão pequena ao ponto de dizer, não, só vou alcançar minha parentela. Como eu disse, às vezes a gente não vai poder ir ao campo missionário, mas quando eu contribuo, a gente está indo ao campo missionário. Quando eu oro por eles, aos missionários que estão, a gente está indo no campo missionário. O pastor Alex vai estar conosco no Dia Verbo da Vida de Missões. Ele vai estar pela manhã, à noite. Eu quero que no Dia Verbo da Vida de Missões você capriche também, honrando a visão do ministério. Você que pode vir com uma roupa referente à Ásia, o tema é Ásia, não é isso? Veja lá os povos da Ásia, vamos honrar isso. Pastor Alex, por exemplo, está no Paraguai. Nós não podemos honrá-lo no sentido de dar o apoio à obra lá, colado nele. Mas o que nós fazemos? Mandamos uma pequena oferta, oramos por ele, honramos e assim por diante. É dessa maneira que a gente também exerce a nossa visão de mundo. Missões são e devem ser o quê? Mundiais. A gente tem que se comover, a gente tem que mover o nosso coração para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Glória a Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho, né, eles estão querendo apagar o Evangelho, tentar apagar a influência do Evangelho para que pessoas sejam corrompidas. E o diabo e seus anjos, de fato, ele quer que ninguém seja salvo. Mas Timóteo diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, amém? Então nós trabalhamos baseados em quê, irmãos? Na vontade de Deus. Deus quer salvar.
Você crê nisso? Deus quer salvar. O seu parente, Deus quer salvar. O seu amigo, Deus quer salvar. O seu vizinho, acredite, Deus quer salvar. Então, chegou o tempo de a gente perder a nossa reputação. Chegou o tempo de a gente ser muito certinho. Chegou o tempo de a gente se expor um pouco mais. Chegou o tempo de a gente expor o que cremos, o nosso pensamento, falar para as pessoas: ei, procure a Deus, você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Coloca minhoca na cabeça da sua parentela para provocar um pouco eles. Eles sempre provocam a gente, não é isso? Quando vem, faz o que quer para afrontar a nossa fé, provoca eles também. Fala assim: ó, Jesus está voltando, hein? Ei, eu ouvi dizer que o inferno é um lugar terrível. É isso mesmo. Começa a provocar um pouco as pessoas. A gente tem que ter um pouco mais de ousadia. Talvez você fale: não, pastor, tem que pregar Jesus. Eu sei. Agora tem pessoas que elas te afrontam tanto que você precisa dar um tranco nelas. Mostrar: ei, contagem regressiva, hein? Todos havemos de comparecer diante de Deus. Ninguém vai escapar. Para dar conta dos atos. Essas coisas abalam as pessoas. Essas coisas faladas no Espírito podem mexer com a estrutura de uma pessoa ao ponto de ela começar a ficar incomodada e buscar Deus. E é claro, nós vamos trabalhar com a nossa principal ferramenta, que é a palavra de Deus. Diga amém. Mateus 13, 38 a 39. Mateus 13, 38 e 39. Você nunca leu esse texto, você vai ler agora. Desculpa, diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Diga: eu sou uma boa semente. Diga assim: o campo é o mundo. Tá certo? Aí ele continua: o joio são os filhos do maligno. Diga assim: eu sou joio. Não, ninguém é joio. Não, amém, amém. Estão atentos, glória a Deus. Ninguém é joio aqui. Filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Que semeou o quê? O joio. Para atrapalhar a expansão do reino. Está entendendo? Porque ele semeia coisas para que pessoas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo, Deus desse século, cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Não é isso? Para que eles não enxerguem. Continua aí. A ceifa é a consumação do século. É a grande ceifa. É onde vai haver a ceifa final. E os ceifeiros são os anjos. Que coisa linda. Que coisa linda. Porque aqui, apesar de estar falando da semente, que são os filhos, aqui fala muito do evangelho do reino, que é também muito ligado à segunda vinda de Cristo. Porque fala aqui dos anjos, não é? Fala de um acolhimento, de pessoas que serão colhidas, ceifadas, não é? Salvas. Nós, o que fazemos hoje como igreja? Qual o evento que nós esperamos como igreja? O arrebatamento da igreja. E nós entendemos que quando Cristo vier arrebatar a igreja, quem tiver o selo da salvação, o selo do Espírito Santo, há de subir e se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Então eu creio que você tem o selo do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Mas vai além disso agora. Vamos passar para um nível de ser evangelistas e missionários. E missionárias. Vamos passar para um nível onde as pessoas ouçam quem a gente é. Você está disposto a isso? Ou é muito pesado? Talvez você fale: pastor, eu vou perder amigos, vão rir de mim, vão me desprezar, vão me olhar de lado. Pois é. Está disposto? Eu estou muito disposto. Porque essa é a melhor e maior mensagem que um homem precisa ouvir, que uma mulher precisa ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem, adolescente, os mais velhos também. Usem as suas redes sociais para evangelizar. Usem as suas redes para evangelizar. Para de dizer: acordei deprê hoje, eu não estou bom hoje, o café estava amargo, eu li um post lá, não gostei. Meu Deus do céu, queima ele e ela juntos, Senhor.
Qual o problema dessas pessoas? Vai evangelizar, fala de Jesus, menos você. Convém que Cristo cresça e eu diminui, deixa Cristo crescer, deixa as pessoas verem que você tem uma mensagem, deixa você gosta de falar do seu status, deixa o seu status, não, as meninas, não faz assim não, a fotinho da semana, põe um versículo bíblico, Jesus está voltando, sabe, faz uma provocação evangelística, para as pessoas começarem a ver que você tem uma mensagem. Nós temos, irmãos, uma mensagem. Nós temos a mensagem, não é? A mensagem que o povo precisa ouvir. Glória a Deus. Marcos 16, 15 e 16 é um texto maravilhoso. É um texto maravilhoso e é tão forte que ele diz assim, né? Marcos 16, 15. E disse-lhes, né? Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, quem porém não crer será condenado. Aqui já existe um decreto. Então quando as pessoas vierem falar alguma coisa, falou: meu amigo, eu estou com uma mensagem. O crer está em você. Forçar uma pessoa a crer a gente não consegue. O Espírito Santo pode convencer, e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu peço a você, só pregue a mensagem. O crer está na pessoa, e quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Amém, gente? Então eu digo a você, eu sei que Deus tem um compromisso com o evangelho dele. E o evangelho, eu creio, e é bíblico, ele será pregado em todo mundo. Ele será pregado a todo mundo. Você quer participar disso? Você quer participar dessa comissão? De pregar o evangelho a todo mundo? Que coisa linda, não é? Cada coração, queria que você entendesse isso. Cada coração com Cristo já é um evangelista e missionário. Quem tem Jesus no coração aqui? Alguns não têm. Vou perguntar de novo. Quem tem Jesus no coração? Beleza, o pessoal da mídia não tem Jesus no coração. Eles são contratados da igreja? É um pessoal profissional incrédulo. O pessoal da mídia tem Jesus no coração aí? Amém. Amém, amém. Ah, glória a Deus. Melhorou. Glória a Deus. Então pensa comigo. Pensa assim, ó, quem tem Jesus no coração é um missionário. É um evangelista. Pastor, eu não sei falar. Você tem uma mensagem. Tem uma mensagem dentro de você. Agora eu quero que você veja assim, ó. Um coração com Cristo é um missionário evangelista. Agora um coração sem Cristo é um campo missionário. O coração que não tem Cristo é o quê? Um campo missionário. Então talvez você me pergunte: pastor, onde eu vou? Tá definido o seu campo missionário. Aquele seu amigo que só fala palavrão, que bebe, que xinga, sabe? Deus vai falar muita coisa para você aqui. Deus vai te dar estratégia. Mas chegou o tempo de a gente colocar a nossa mensagem, falar um pouco mais alto. Falar assim: ei, você vai ouvir a minha mensagem. Se existe algo que você precisa ouvir aqui, é o que eu vou te falar. Sabe aquele negócio? Fala assim, eu não tenho mais tempo para perder com ressentimento, com coisinha pequena. Você precisa ouvir o que eu vou te falar. Sabe? Vamos ser corajosos, irmão e irmã. Vamos ser corajosos. Nem que a gente tenha algum tipo de retaliação, mas a gente precisa se livrar do sangue de algumas pessoas. Essa que é a verdade. Então, quando nós saímos desse lugar, do templo, ou mesmo quando você entra ou sai da sua casa, as nossas atitudes na rua pode ser uma maneira de evangelizar. Porque a gente evangeliza também, não é só com as frases ou com uma etiqueta, um colante, um adesivo que a gente tenha no carro, mas a gente evangeliza com as nossas atitudes. Tá? Quando você está no trânsito, quando você fica tranquilo, quando você não fica nervoso, não é? Quando você não fica carrancudo, não é? Meu Deus do céu, tem gente que acorda carrancudo e fica carrancudo. Eu era assim. Eu acordava
o meu humor só voltava depois do 12:30, 12:35, assim, porque eu acordava muito cedo e ficava assim o dia todo. E era crente. Eu acho que era mais, não sei se eu era um crente sem vergonha, eu acho. Eu acho, se eu vou falar num crente cabra safado, eu acho que eu era um crente cabra safado. Sabe por quê? Porque assim, eu ouvia falar, mas não entrava no coração. Se eu tinha uma mensagem, a mensagem tem que me alegrar, não é, pastor? Concorda comigo? A mensagem alegra. Eu pergunto a você, se alguém precisasse do meu sorriso para receber a mensagem, chegaria a mim? Não chegaria. Você percebe que nós somos o povo a quem Deus libertou. E como diz a canção, verdadeiramente somos livres. Nós temos uma não é uma aura, não é? Mas é a presença. A presença, a mensagem muda a nossa vida. Por isso que você tem espelhinho aí? De vez em quando olha para você, olha o espelhinho. Ou faz o celular, a foto, olha só para você, para ver como é que está a sua cara. A gente tem que ter uma mensagem. Porque conforme a gente sai daqui, a gente vai almoçar em algum lugar, ou vai fazer a comida em casa, ou vai comprar um frango ali no seu Zé. Aí não importa, não é? No seu Manuel, desculpa. Na padaria. A nossa atitude precisa ser de evangelização, ter a visão de um campo missionário. A visão de pessoas que precisam ouvir você. Glória a Deus. Então eu vou dizer uma coisa aqui para você, para a gente colocar umas definições. O campo não é o templo. Porque o templo está ligado à congregação. Concorda comigo? A gente se congrega aqui. Glória a Deus. Não deixe de congregar. Cultuamos a Deus. Mas o campo não é aqui. Então, se eu venho só aqui e não cumpro o meu chamado missionário, eu estou falhando. Eu preciso cumprir o meu chamado de evangelizar, fazer alguma coisa. Mandar post. Hoje funciona muito, acredite. Manda para os seus amigos. Manda para todo mundo dos seus contatos. Enche a caixa deles lá de Jesus está voltando. Sabe? Só Jesus salva. Então, não é aqui. Por isso que eu falo, nós vamos tirar o foco de ficar, não é? Enchendo a gente mesmo. Enchendo a nossa barriga. Vamos parar de se encher. Tem pessoas que estão lá fora vazias. Amém, gente? O campo não é. Irmãos, escuta o que eu vou falar. O campo não é o templo. Eu falei, não falei? Quem entendeu o que eu falei? Aqui só tem crente. Você não vai pregar o evangelho para mim. O campo é lá fora. Agora tem um segundo ponto. Nós somos éticos. O verbo de Vila Ré é ética. Nós temos ética. E eu vou falar aqui, ó. O campo não é outra igreja. Isso chama proselitismo. Tentar pegar pessoas para trazer para a sua igreja. Você imagina um pastor auxiliar dizendo assim, não, Vila Ré não é limitado, não vai para lá não, que Deus tem algo maior para você. Você imagina? Pois é, isso chama proselitismo. Então, seja correto você, nós não vamos buscar ninguém que está em outra igreja. É gente que não tem Jesus. Vamos parar de se cansar com crente velho. Crente que dá trabalho. Você é crente que dá trabalho? Não, fica quieto, não precisa responder sim. Para de dar trabalho. A gente precisa parar de dar trabalho. E a gente precisa ganhar alma, cuidar da nossa vida e falar assim, ei, eu preciso arrumar minha vida e chamar a pessoa. Para, meu Deus do céu. A gente fica às vezes, não é, o pastor ele tem que fazer isso. A função ministerial pastoral, ela tem que cuidar das ovelhas, discipular. Não tem problema nenhum. Isso para mim nunca foi peso, nunca será. Eu só estou mostrando isso. A questão é que nós muitas vezes perdemos um tempo
muito grande cuidando de pessoas. Às vezes a gente cuida 20, 30 anos de um mesmo problema numa pessoa, enquanto nesses 30 anos várias pessoas foram para o inferno. E a gente poderia ter gastado o nosso tempo em evangelizar. O campo não é a outra igreja. O campo não é somente a sua vila, né? O seu bairro, a sua cidade, a sua vizinhança, mas é também. Eu não sei como que é a sua vizinhança, não sei se você estaria disposto a se expor, mas fazer. Se você quiser, a gente pode dar uns folhetos aqui, colocar na sua vizinhança, na caixa lá, vamos começar a fazer isso. Eles não enchem, a minha caixa lá do correio fica cheia de negócio do gás, aqueles negocinhos lá, meu Deus, tem um monte, se eu vender aquilo eu fico rico, tem um monte, eu tenho um estoque, né? E eles enfiam um monte de pizza, então, é um monte, não é que vem, vamos colocar a mensagem, não é isso? Vamos colocar a mensagem, onde quer que precise, pessoas precisem de Cristo, é o seu campo missionário. Será que a gente consegue começar a fazer uma pergunta para as pessoas? Ei, rapaz, já aceitou Jesus? O que é isso? Rapaz, já acertou suas contas com Deus? Já entregou sua vida ao Salvador? Essas coisas, a gente precisa ter coragem de começar a fazer isso. Amém, gente? Por quê? Porque pessoas estão precisando dessa mensagem. A Bíblia diz sobre a criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós vamos nos manifestar. Amém, gente? Amém. E como eu disse, que eu estou começando essa primeira mensagem, ela tem esse título realmente, o campo é o mundo. E esse texto que a gente leu, eu queria só que você entendesse, para a gente terminar, a gente não pode tirar, fazendo todas as coisas, você tem capacidade para isso, acredite, fazendo todas as coisas que eu falei, você ainda pode manter a tua visão missionária para o mundo. Por isso que se você tiver uma direção no seu coração sobre plantar na vida de alguém, pastor, eu tive uma direção, eu sei que a gente tem nosso movimento aqui, mas eu sonhei com fulano, eu posso depositar dinheiro na conta dele? Pode se mover, eu posso mandar uma carta para ele? Pode. A Laís pode nos ajudar nisso, procura a Laís vai te ajudar a fazer isso, mas eu quero que você, além de tudo que você fizer, mantenha sua visão para o mundo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito antenado nas notícias que verdadeiramente precisam de atenção. Por isso que eu já te falei para nós, para mim, para você, para nós todos, para nós nos desligarmos da mídia tradicional. Eu já falei isso em 2019, a gente está em 21, quem está assistindo o Globo ainda está 2 anos atrasado na visão, tá? Só para te avisar aí, se você assiste Rede Globo, Record, você está 2 anos atrasado na visão. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para assinar Netflix. Não é para assinar nada, não estou falando isso, é para desligar a Rede Globo. Por quê? Eles dão notícias que não nos interessam, para desviar a sua atenção. Agora, se você focar em notícias que precisam ser realmente, a gente ficar antenado, a gente vai começar a orar pelos irmãos de Cuba, que o comunismo tomou de tal forma ao ponto que agora eles estão desesperados, não é? Irmãos, o comunismo, eu não vou falar sobre isso hoje, mas o comunismo é um poço sem fundo. Ele piora e tem como piorar mais. Todas as reservas de Cuba, Venezuela está no mesmo caminho, mas Cuba já é mais antiga, e a família Castro, que inaugurou com a sua ideologia, não é? O comunismo lá, eles têm deteriorado aquela nação, e os poucos cristãos que ainda existem lá, e mesmo os não cristãos, estão numa situação desesperadora. Eu não sei se você está acompanhando, mas você não vai ouvir isso nas notícias comuns. Existe uma migração muito grande, inclusive desesperada, não é? De alguns cubanos, inclusive tentando sair a nado, porque a Bahia, não é, de Cuba, ela dá nos Estados Unidos, numa ilha nos Estados Unidos, lá, não esqueci o nome. E acontece que alguns desesperadamente estão tentando sair a nado,
porque está cada vez mais pior. Tem orado por Cuba? O evangelho lá é proibido, viu? Não é tão fechado como a Coreia do Norte. Coreia do Norte, tem orado sobre a Coreia do Norte? A família Kim Jong-un, Chung. Bolívia, a Bolívia está terrível. A situação, a Bolívia está piorando muito, mas a Venezuela, agora, irmãos, não é piada isso, irmãos. Passou-se como uma piada na semana, mas na Venezuela não se encontra mais animais de estimação. Porque eles estão comendo os cachorros, literalmente. Quem sabia dessa informação? Eles estão comendo, eles comem os cachorros. Vai haver uma migração muito grande para o Brasil. Eles estão preparando até uma espécie de um acolhimento, já estava vendo, né? E assim vai acontecer. Você já pensou nos países mais pobres da África? Já ouviu falar no Butão? Não é Butão daqui, né? Não é o Butão daqui. Não é o Butão mesmo. Já ouviu falar no Sudão? Já ouviu falar? Nesses países que talvez você nem conheça o nome. A gente precisa ficar antenado e ver, Pai, visita essa nação. Compaixão nas nossas almas, compaixão dentro de nós, compaixão para ver menos os nossos problemas e ver que realmente pessoas precisam entender que elas estão no risco da eternidade. E aquelas pessoas que estão sofrendo tanto por não ter sequer uma condição mínima de vida, ela é privada disso e é privada ainda do Evangelho. Você imagina a desgraça que pode viver um país, uma pessoa. Então eu peço a você, ore pelos países, encha o teu coração esse mês. Esse é o mês de agosto, terminei, vamos cear. Esse é o mês de agosto, encha teu coração. É o mês que nós vamos falar do culto de missões, nós vamos ter o culto de missões, o dia verbo da vida de missões. Mas encha teu coração de amor pelos perdidos, visão missionária. E eu tenho certeza que Deus vai encher o teu coração daquilo que você pode fazer efetivamente para ajudar essas pessoas, para ajudar esses países. Amém? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!